Olá, povo abençoado do canal Fora do Portão. Esse canal Fora do Portão é um canal que nasceu para edificação, para o elevo espiritual das famílias, tá? De você e também daquele que você ama também. Então replique isso aí, compartilhe, faça parte desse canal se você não faz parte, se inscreva no canal, gratuito, tá bom? Também acione o sininho para que os conteúdos novos venham ser notificados para você. E você vai ficar sabendo disso, tá bom? De primeira mão, quando surgir aqui em vídeos novos, na palavra, no louvor. Também não se esqueça de deixar o teu like aí, para que na plataforma aí do YouTube aí, esse trabalho seja reconhecido. E através disto, a palavra de Deus seja multiplicada, tá bom? Conto com você aí, tá? Deus te abençoe tremendamente. Eu estou numa série aí de estudos aí dentro da palavra, e o tema é martelo de Deus. São revelações de Deus para o teu cotidiano, para a tua vida, para você ficar firme espiritualmente, vencer na parte material, conjugal, espiritual, ministerial, física, em todas as da tua vida, tá? Então são martelos de Deus para a tua bênção. Por que martelo? Nós somos pregadores, né? Qual pregador que não tem um martelo, não é verdade? Então receba aí o segundo martelo aí, tá? Já teve o volume 1, este é o segundo agora da série Martelos de Deus. Diz aqui a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 13. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Deus permitiu que agora essa família que tinha sido dizimada pela morte, que tinha se perdido, retornasse agora a Judá. Infelizmente, Noemi agora viúva, porque tinha perdido seu esposo Elimeleque, eles foram para essa região porque havia uma fome muito grande na época na sua cidade. Eles tiveram que ir para Moab, porque lá ficaram sabendo que estava sendo próspero lá, a agricultura, estava tendo condições financeiras lá. Eles tiveram que sair dali e ficaram lá por 10 anos. Infelizmente, fatalidades aconteceu lá. Ele morre, ela fica viúva, Noemi, e para piorar a situação, ela perde Quilião e perde Malom, que são seus 2 filhos. E assim deixa as suas noras viúvas. Ou seja, agora 3 mulheres agora. Imagine, se hoje a mulher sofre com a misoginia, sofre com, né, o machismo, sofre em tantas áreas, com pessoas que não entendem. Mas graças a Deus nós vemos a mulher hoje se empoderando, lutando. Imagina naquela época, agora 3 mulheres agora, viúvas, sendo que uma já de avançada idade e 2 jovens demais. A tradição judaica dava direito aos mais jovens, segundo Gênesis 38, a partir do versículo 9, a seguir por ali, delas constituir nova família, delas voltar para a casa dos pais e ali constituir novas famílias. A mais idosa não tinha quem fizesse nada por ela, porque ela tinha perdido os filhos. Tudo que ela tinha era o marido e os filhos. Ela perdeu os 3. Ela não tinha mais nada. Já estava há 10 anos longe. Já estava distanciada. Já estava isolada. De repente, aquela mulher tomou uma decisão. Noemi diz para as suas noras: olha, eu já sou velha, por mais que eu tivesse esperança de ter um filho no ventre, mesmo que ele crescesse, vocês esperaram ele crescer para casar com eles, quando eles crescessem, vocês já estariam velhas. Então não tem como vocês estarem aí, aguardando por mim. Vocês estão livres
para constituir uma vida nova. Tome a direção de vocês. Olhe bem. Não era egoísta, não pensou só nela e pensou nas duas moças. Moças moabitas, que eram daquela terra. Que no volume 1 dessa mensagem martelada de Deus, você viu da onde surgiu Moabe, né? De um incesto entre pai e filha, que surgiu Moabe, e aí surgiu essa terra de Moabe, que é Ló e a sua filha, embriagado pelas filhas, que também ele também mostrava também que não tinha uma certa moral. Havia um liberalismo ali, geral na época dele ali. Ele chega a oferecer essas próprias filhas. Quando os homens dali viram chegar os anjos na casa dele, lá em Gênesis 19, os homens que eram sodomitas, que eram afeiçoados a homens, que tinham desejos homoafetivos com o homem, eram da homossexualidade, o que acontece? Ele chegou ao ponto de oferecer as filhas dele para eles. Eu tenho 2 filhas virgens aí, vocês podem ficar com elas e fazer o que for bom para os teus olhos. Então, você imagine o nível moral da época, daquele lugar ali. Talvez eles nem percebiam isso. Uma das coisas que acontece quando a gente está em lugar muito depravado, a Bíblia diz assim, Coríntios 15:33, que as más conversas corrompem os bons costumes. Em tradução, ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você está num lugar muito depravado, muito deteriorado, que tem um nível moral lá embaixo, onde cumpre Isaías 5:20, as pessoas convertem o que é bom em ruim, e o que é ruim em bom, inverte os valores, você começa a dançar, como diz aquele ditado, né? Secular, você começa a dançar como a música. É um perigo dançar como a música, viu? Porque você está tão habituado e você começa a ficar igual as pessoas. Por exemplo, se você está em Minas, uma hora ou outra, mesmo que você seja do outro estado, você vai acabar soltando um ai. Se você está aqui no Paraná, em Curitiba, você vai acabar uma hora ou outra, depois de alguns anos aqui, a soltar um piá, uma guria, a chamar a salsicha de vinho e não de salsicha, entendeu o que eu tô dizendo? Vai pro Rio de Janeiro, você já começa a arrastar um pouquinho no oeste, não sai mais biscoito, vai sair biscoito. Não é assim? Vai pra Bahia, já sai lá né? Um oxente, alguma coisa assim, por exemplo. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, o ser humano tende a assimilar o meio que ele vive. Eles tendem a atrair aquilo. Nós, seres humanos, né? Somos assim, nós tende a absorver o meio que a gente vive. Os costumes, a cultura, o jeito de falar. Isso é um perigo. E eles tinham isso aí. Às vezes nem percebiam aquilo tanto. A consciência deles estava cauterizada. Esse que é o perigo. Voltando ao assunto. Nós vemos que ali, elas estavam voltando agora. Elas iam para uma terra estranha, que era da sogra. Que a sogra era de Belém de Judá. Mas elas eram moabitas. Nascidas e criadas ali. Agora quem ia sair do seu lugar tradicional era as noras. Há 10 anos atrás chegou a sogra lá com os filhos, que elas casaram. Agora voltava as 3 sozinhas, porque os 3 homens morreram. 3 viúvas. A Noemi tinha, no Antigo Testamento, não tinha quase condições nenhuma. Ela como viúva. Isso foi surgir, foi ampliar isso e consolidar isso no Novo Testamento. Após a morte e ressurreição de Cristo, após a escolha dos apóstolos, e depois dos apóstolos, veio a segunda geração de discípulos ali, da qual esteve Timóteo, depois de Paulo. E Paulo escreve a Timóteo no capítulo 5, versículo 9, acerca das viúvas. E fala, escreva as mulheres como viúvas, porque naquele tempo não havia aposentadoria ou pensão. As viúvas não eram pensionistas como é hoje. Não havia auxílio emergencial, os 600. Não havia o saque do inativo do FGTS, nem do emergencial do FGTS. Não havia. Eles estavam vivendo uma crise como nós vivemos hoje com o coronavírus, com a Covid-19, estão entendendo?
Mas hoje tem algumas condições ainda governamentais que pairam aí e que a gente consegue, mesmo com dificuldade, mesmo que alguns injustamente recebem e outros justamente que merecem não recebem, que merecem receber, mas uma grande maioria tem contemplado esses benefícios. Naquele tempo não tinha isso. Aí é onde Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1 Timóteo 5, versículo 9. O Espírito Santo de Deus inspira, Jesus salva Paulo, Paulo é levantado, o Espírito Santo de Deus agora inspira Paulo, e Paulo escreve a Timóteo a sua carta, 1 Timóteo 5, 9. E fala, ó, as mulheres sejam escritas, tem que ter uns requisitos aí, qual é? Primeiro, não podia ter menos de 70 anos. Tinha que ter 70 anos. No mínimo 70 anos. Segundo, tinha que ser mulher de um marido só. Não podia estar na segunda viuvez. Tinha que ser viúva de um marido só. Terceiro, ela tinha que ter boas obras. Quarto, ela tinha que ser hospitaleira. Tinha que saber receber as pessoas. Quinto, ela tinha que lavar aos pés dos santos, lavar os pés dos irmãos. Ela tinha que servir. Pessoas chegavam naquele tempo com as suas sandálias, porque andavam em lugar que não tinha saneamento básico, que não tinha asfalto, cheio de poeira. E é o escravo que tinha que lavar, segundo o costume hebraico, da tradição judaica, segundo o Talmud. O escravo que tinha que lavar. Jesus lavou os pés dos discípulos como sinônimo, como um exemplo de humildade, mostrando a servidão lá em, se eu não me engano, João 13, né? Entendeu? Então, depois aquela norma continuou entre os discípulos. Nós vemos isso acontecendo em algumas passagens bíblicas. E agora é falado para eles agora que ela tinha também que fazer isso, também, as viúvas também. Então é esse o requisito. E também tinha que ajudar os aflitos, tá bom? 1 Timóteo 5, 9, 10 até o 11 ali. Mas não era o caso desta época aí, que é 1000 anos antes de Cristo. Entendeu? Tem 10 séculos aí, 9 séculos a 10 séculos foi escrito o livro de Ruth. O livro de Ruth, segundo a tradição, o Talmud, segundo a tradição hebraica, ele é dado a Samuel, pela semelhança, porque Samuel escreveu, né? Samuel escreveu 1 Samuel, 2 Samuel. Então a semelhança, alguns dão até mesmo a Samuel, o livro de Juízos, né? Então dá-se a entender que foi Samuel. Outra linha teológica de tradicionalista ensina que o mesmo foi escrito até mesmo por Davi, alguns dias. Mas tende mais a balança aí pro lado de Samuel. Eu mesmo sou dessa linha, sou dessa linhagem. Eu mesmo penso assim. Então nós vemos o que acontece. O que acontece? Acontece o seguinte, que agora elas estão voltando agora. As duas estão voltando com ela. Note que elas não estavam mais onde estavam, elas estavam retornando com ela. De repente, Noemi para e fala, não é justo. Adianta muito eu passar por isso e passar com vocês? Para mim já é um peso, imagina para vocês. Eu tô no fim de linha, tô na melhor idade. Olha a sabedoria, olha como Noemi estava, irmão. Que mulher de Deus. E ela fala, ela não foi nada egoísta. Ela não pensou em si só. Ela não pensou nela própria, agora ela pensava nas duas jovens. Ó, vocês têm uma vida pela frente. Vocês têm o direito, como diz lá em Gênesis 38, né? Versículo 1 até o 10, 11, versículo 9. Tem vários versículos que falam do direito das viúvas mais novas, viu? Elas tinham o direito de voltar à casa dos pais e dali constituir depois, conhecer mais um outro homem e constituir nova família. As duas choraram porque as duas amavam muito Noemi. Tanto Ruth como Orfa chorava. Há pessoas que preconceituosamente enfatizam apenas no amor, na dedicação de Ruth. É lógico, Ruth é diferenciada porque ela passou a crer num Deus vivo. Ao contrário do que aconteceu com Orfa, que infelizmente, segundo relata a própria Noemi, Orfa volta para a sua casa e para os seus deuses. Volta para o politeísmo.
Porque ela não quis ficar mais no monoteísmo. Ou seja, monoteísmo, crê em vários deuses. Monoteísmo, crê num Deus só. Um único Deus. E agora o que acontece? Elas choram e não querem ir. Novamente, talvez um dia depois, uma semana depois, pode ser um mês depois. Novamente, Noemi volta a falar com elas. E nesta hora ela se despede delas. Elas choram. E Noemi diz uma frase assim, ó. Eu tô sendo pesada por Deus. Deus está talvez pesando as mãos sobre mim, está cobrando de mim um erro. Ela se conscientizou do erro que ela teve com o Elimeleque, sua esposa. Não era para ele ter saído de lá, tá entendendo? Não foi direção de Deus. Tudo aquilo que aconteceu provava que não era a direção de Deus. Ele morre lá, ela perde 2 filhos. Que sucesso numa cidade vai valer a vida de 2 filhos? Pelo amor de Deus. Você pode estar na melhor cidade do Brasil. Você pode estar na melhor cidade da Europa, no melhor país da Europa. Você pode estar em Paris, pode estar em Lisboa, pode estar no Porto. Você pode estar na Alemanha, em Berlim, você pode estar em Amsterdã, na Holanda. Você pode estar em Estocolmo, se eu não me engano, na Suécia, né? Você pode estar em Buenos Aires, na Argentina. Você pode estar, né, na África do Sul, na capital. Você pode estar, por exemplo, em Washington, você pode estar em Nova York, pode estar em Roma, pode estar em Veneza, em Paris, na França, pode estar na Itália, em Roma, em Veneza, não importa. Nada disso aí vai substituir a perca por um filho. Nada. Pergunta para uma mãe se ela trocaria um filho em troca de algum valor em milhões e bilhões e trilhões de dinheiro. Jamais. Pergunta para um pai isso. Estão entendendo? E agora elas voltam agora. A mãe, com a perca do esposo, dos filhos e as noras. E ela disse isso para ela. Deus está pesando. Ela se conscientizou. Porque Abraão, lá em Gênesis 12, ele saiu por direção de Deus. Tá entendendo? Abraão saiu por direção de Deus. Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Foi Deus que falou para ele. Foi Deus que falou para ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá você vai ser uma bênção, vai multiplicar. Quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas vai, Abraão. Entendeu? Não foi o mesmo caso aí de Elimeleque e Noemi. Não foi direção de Deus. Ela reconhece. É importante reconhecermos os nossos erros, viu? Quer ter vitória? Reconheça a tua queda. Quer ter vitória? Reconheça. Quer ter vitória? Reconhece. Não diz na Apocalipse 3 lá? Se não me engano, 5 adiante. Lembra tudo onde caíste. Volta ao primeiro amor. Volta lá para praticar. Nós temos que lembrar. Se não for esse versículo, mas é por ali. Apocalipse 3, 5 em diante ali. Vai lendo lá. Tá entendendo? Lembra tu. Nós temos que ter conscientização disso. Quer ter vitória, quer ter conquista, quer começar da base, tem que começar entendendo que você caiu, que você errou. Ninguém se levanta sem reconhecer que está caído. Ninguém. Ninguém fica de pé se reconhecer que não está de pé. Ninguém. É importante você reconhecer. Isso é humildade. E ela reconheceu. Ela teve mais essa coisa pontual. Ela teve mais esse sinal que as coisas iam mudar para ela. E ela despede. Noemi chora. Ruth chora. Orfa chora. Todas elas choram. E o que acontece? Noemi despede-se de Orfa e de Ruth. Ruth fica, se apega com ela. E Orfa vai embora. Mas não é porque Orfa foi que Orfa é menos do que Ruth. Era para ela ir mesmo. E era para Ruth ficar. É para Orfa ir embora da tua vida. E é para Ruth ficar. O que tem que ser na tua vida vai ser. Mas o que não tem que ser, Deus leva. Estão entendendo? Aí elas voltam. E quando elas voltam, chegando lá, a Bíblia diz assim, que Noemi
ela é recebida de volta. E quando elas chegam ali, Ruth vai trabalhar para colher ali espigas ali. Ruth não tinha experiência naquela área, mas Deus permitiu que ela fosse ali. E ali naquele lugar, ela conhece Boaz. Ele sente algo diferente por ela ali. E ele pede para que os homens deixem de propósito ali, cair umas espigas ali. Que na verdade, quando eu falo espiga, talvez você pense que está falando de milho. Não está falando de milho não, tá? Deixa cair, talvez seria trigo ali. Deixa cair ali, uns molhos ali, para que ela pegasse ali, porque ela não tinha habilidade, ela não tinha qualificação para aquilo. Eu já fui pro feijão, arrancar feijão, eu já fui pra batata, já fui pro café. No café eu fui uma lástima. Sul de Minas lá. Fazenda Cruzeiro, aquela região lá. Na época eu era adolescente. Desemprego geral tava na época, né? Depois, assim que eu tava casando, quando eu tava pra ser pai, quando eu fui pai do meu filho mais velho, o Jedar, nós moramos em São João do Boa Vista, a cidade da minha esposa. E ali na região tem ali Vargem Grande do Sul, tem ali Casa Branca, tem ali Divinolândia, algumas regiões ali. E ali em Vargem Grande tem muita batata, né? E eu fui ali, aprendi ali a catar batata. Eu aprendi bem, viu? Mas nos primeiros dias não catava nada, mas depois foi indo. Eu aprendi a arrancar feijão, a bandeirar o feijão e tal, tá? Então a gente sabe que quando a gente tem experiência de uma coisa, como é difícil, né? E quando tem alguém que nos ajuda, a gente não esquece. Você não esquece quem ajudou você no teu primeiro emprego. Você não esquece quem te ensinou para você a profissão. Você não esquece nunca. Não é verdade? Há pessoas que encontram comigo quando eu vou para Minas, para minha cidade, em Poços de Caldas. E elas falam assim para mim assim, olha, você é filho do Júlio, né? Sou. Júlio Canto Xavier, sou. Olha, o seu Júlio me ensinou a profissão. Foi o teu pai que me ensinou o que eu sei. Tá vendo aquela casa ali? A profissão que teu pai me ensinou, eu comprei aquela casa. Você tá vendo? Tá vendo aquele meu filho lá? Eu criei, foi o teu pai que me ensinou. Meu pai ensinou meu filho Benedito Xavier a trabalhar. Ensinou o saudoso meu filho, o tio Vicente de Paula Xavier, que morreu de acidente, também a trabalhar também. Entendeu? Então você agora imagine isso. É importante alguém que te ajude no caminho, tá bom? Então entenda bem. Deus vai preparar Boaz para a tua vida. Deus vai preparar Boaz para a tua vida. Vai preparar pessoas para te ajudar. Nesse caminho de volta, fica em paz. Outra coisa, para voltar tem que perder o orgulho, viu? Sempre que alguém vai voltar para algum lugar, a pessoa fica orgulhosa. Não vou voltar para lá não, que negócio que é esse? O que vai falar minha família? O que vai falar meu amigo? O que o meu ex-patrão vai falar? O que o meu ex-chefe vai falar? E daí? Se é a direção de Deus, se é para ti uma palavra rema, volte. Entendeu? Entenda. Volte. Faça o que Deus quer. Que você vai ser abençoado. É melhor ficar constrangido, ter vergonha, sendo direcionado por Deus, do que ficar aí orgulhoso aí, tendo uma paliativa de uma exaltação humana, para depois lá na frente o que o homem dá, o homem tira, porque o que Deus dá, Deus não tira. Mas o que o homem dá, o homem tira. Mas o que Deus dá, ninguém tira. Tá bom? Vai ter o terceiro, daqui a pouco, vai chegar para você a continuação disso, no terceiro martelo. Tá bom? Então essa é a palavra para esse segundo martelo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Volte. É com Ruth? Volte. Órfã foi? Que Deus abençoe onde ela esteja. Aprenda a abençoar quem vai também. Libere com bênção, libere com amor. Não com mágoa, não com rancor. Não adianta você só abraçar, só amar quem está do teu lado. Não seja egoísta. Mas vai. Tá? Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus. E não esqueça, inscreva no canal, deixa o teu like aí. Acione o sininho. Ore por nós aí. Fora do portão. Estamos juntos. Martelos de Deus.